Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma noite, mais um dia maravilhoso, ao qual nos reunimos para aprender com a palavra de Deus. Amém? Nós estamos quase terminando o livro de Kryptonita, nome Kryptonita, de John Bevere. Estamos já no 24º dia. E ó, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Acho que vai até o 28. Tá aqui, ó. Pessoal, enfatizando mais uma vez, adquira Kryptonita, muito bom, conteúdo maravilhoso, enriquecedor. Amém? Para que você possa ter uma vida transformada. E esse livro é totalmente respaldado na palavra de Deus. Amém? Então, fica a dica, em nome de Jesus. Já eu vou estar apresentando um outro livro também, a qual eu estarei lendo, né? E eu acredito que eu vou compartilhar com vocês da mesma maneira que eu estou fazendo com o Kryptonita. Só confirmando aqui, se não me falha a memória, isso mesmo. São 28 dias, né? 28 partes, capítulos, né? E hoje nós vamos falar de um tema, vamos abordar um tema maravilhoso. Um tema que eu amo falar. E nós, como estamos aprendendo a respeito deste tema, nós vamos abordar ele da maneira correta e profunda. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito boa noite a todos. Agradeço muito pelo carinho, né? Pelo compromisso que vocês estão junto comigo aqui nas lives. Todos vocês que estão sempre, né, quando pode, estão aqui vendo. Depois assiste mais tarde também o que você não pode assistir ao vivo. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos abordar o assunto de hoje? Vamos, sem mais delongas, amor e verdade. Esse é o tema de hoje. Amor e verdade. Amém? Amor sem verdade não é amor. Verdade sem o amor não é verdade. Certo? Então nós vamos hoje abordar de uma forma mais ampla, mais profunda, o que significa o amor genuíno de Cristo. O amor, aquele amor que a gente tem como base assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar, para pagar o meu e o teu preço, né? Para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus para comigo e para com você, para com toda a humanidade. Então, pessoal, é um amor incondicional, é um amor genuíno, é um amor que não tem medida, é um amor realmente agapau, aquele que somente Deus, né, pode suster. Então, pessoal, vamos lá, agora chegamos nesse aspecto um pouco mais crítico, né, da eliminação da Kryptonita. Então a gente está lendo esse livro, nós estamos aprendendo, né, vários tópicos. Qual é o motivo? Qual é o intuito? Eliminar, ó, presta atenção. Kryptonita, nós temos que eliminar o pecado da nossa vida. Amém? Nós conseguimos sozinho? De jeito nenhum. Por isso que o Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus, quando estava subindo, Jesus voltando para a glória do lado de Deus Pai, ele falou assim, eu vou, mas vos deixo o meu Santo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, igreja. É o Espírito Santo de Deus que está com gemidos inexprimíveis, né? Nessa intervenção, né? Nesse auxílio para a humanidade, para nos ajudar, pessoal. Então o Espírito Santo de Deus está para trazer o quê? O senso do arrependimento. É a base. Arrependei-vos, né? Para trazer o senso da justiça e do juízo. Nada mais do que isso. Amém? Palavra enfática a respeito do que o Espírito Santo de Deus faz aqui na terra. Então é para conduzir o homem ao arrependimento, através do amor, né? Para que ele possa, em nome de Jesus, ser justificado. Para não sofrer a justiça e o juízo vindouro. Amém, pessoal? Claro, está muito bem explicado. É a palavra de Deus dizendo isso. Então, essa é a motivação que nós temos que ter, igreja. A motivação o quê? Para matar a força do pecado em nossas vidas. Exterminar a força, a influência do pecado em nossas vidas. Nós não viveremos sem o pecado, né, na humanidade. O pecado nunca vai ser exterminado por completo da humanidade, porque ele está aí, está à porta, né? O próprio Senhor fala assim, olha, está à porta o seu pecado.
o pecado da humanidade, o pecado da carne, essa daí não tem correção. Mas aqueles que vivem em Jesus Cristo, aqueles que vivem na aliança de Jesus Cristo, não sofrerá mais agora o dano que? O dano da morte, o dano do pecado, da criptonita, porque Jesus nos resgatou. O amor de Jesus nos resgatou. Então, todos aqueles que vivem na aliança de Jesus Cristo, todos aqueles que aceitou, né, entrar nesse plano perfeito de Jesus Cristo de salvação, ou seja, agora é justificado, é perdoado do pecado original e também tem a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias mediante aos pecados corriqueiros, os pecados cotidianos que todos nós. Não adianta falar que não, porque sim, pecamos sim, todo o tempo. Mas a prática do pecado, o pecado deliberado, esse não, esse a gente tem que exterminar de nossas vidas e procurar sempre a santidade, sempre a perfeição, para agradar a nosso Deus em tudo, qualquer maneira, de qualquer coisa que venhamos fazer, pensar, imaginar, tudo isso, sonhar, tudo isso nós temos que estar sempre vinculados com o Senhor. Por isso que a palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Por que a sua justiça? Porque nós temos que viver de uma forma digna, de uma forma justa aos olhos do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. É muito bem resumido, né? E a gente vê que essa luta poderosa, né, que a gente tem no dia a dia para a gente lutar contra o nosso eu, lutar contra o pecado, lutar contra, né, a ira, lutar contra tantas e tantas coisas, pessoal, é algo que desgasta. Por isso que o Senhor nos renova todos os dias. Você já teve aquela experiência que você passa um dia terrível, né, a qual você fala assim, meu Deus, que dia pesado, que dia de luta. Aí você faz a tua oração da noite, você deita no dia seguinte, você está totalmente renovado. Você fala assim, meu Deus, o que acontece? É a renovação do Senhor, amém? É o renovo do Senhor em nossas vidas. Todos os dias tem renovo, pessoal, todo dia. O Senhor bateu 24 horas, pum, renova de novo e te dá força, te dá ânimo, coragem para continuar, para persistir, para perseverar, para ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí, pessoal. A gente está nessa luta. Então o evangelho e a filosofia de ministério que nós estamos vendo hoje, né, nos dias atuais, tem pontos críticos. Tem pontos a qual nós, pessoal, temos que tomar muito cuidado. Todos nós. Eu falo o corpo de Cristo é geral. Todos nós. Desde o líder de uma igreja de 1 milhão de pessoas até um líder de uma igreja com 15. Todos nós, porque somos o corpo de Cristo, temos que ter diligência, temos que ter reverência, temos que ter, né, a visão de santidade e obediência, não só na aplicação do nosso dia a dia individual, como também ensinando as pessoas no coletivo a maneira correta. Amém? Maneira correta que tem que se caminhar, a maneira correta que se tem que amar ao Senhor. Então, igreja, isso não pode ser omisso, amém? Quando eu começo a fazer a live, igreja, né, a Vivo, a TIM, a Claro, não para de ligar. Mas glórias a Deus, amém? Glórias a Deus por isso. Então, pessoal, é isso que nós temos que entender, né? É isso que nós temos que entender. Hoje, nós temos a capacidade, nós temos recursos, nós temos condições de buscar o conhecimento da palavra. Hoje, nunca, né, foi tão, assim, mais prático do que os dias de hoje, né? Naqueles tempos da igreja primitiva, eles viajavam assim quilômetros e quilômetros a pé, né, para ir ouvir uma mensagem, para ouvir o profeta, para ouvir uma mensagem, né, de um homem de Deus. Hoje não, hoje a gente consegue, ó, como você está me vendo, né, instantaneamente, a milhares de quilômetros, né, a gente está conversando, está ouvindo, está interagindo, está absorvendo a palavra de Deus. Então, igreja, por que parece que está tão mais difícil? Por quê? Os níveis de entretenimento, né, os níveis de interesse, são tantas coisas atrativas que o mundo, e a gente já vai abordar daqui a pouco isso, ele vai propondo para as pessoas, que as pessoas sutilmente, vai percebendo que vai entrando no coração, vai criando guarida, vai criando raiz, e quando começa a florescer essas ervas daninhas, que assim a gente pode se chamar, o pecado, mesmo não sendo ilícito, vai tomando espaço, vai tomando forma, e daqui a pouco, a hora que a gente percebe, a gente nem tem mais vontade nem força de buscar o quê? Primeiramente o reino de Deus. Porque o nível de entretenimento, de envolvimento com o mundo está tão grande, de uma forma sutil que parecia que não dava problema nenhum, mas lá na frente a gente vê que o fruto faz o quê? Nos rouba e nos leva para distante de Deus. Então, pessoal,
Isso que nós temos que lutar. Esse estilo de filosofia, esse estilo de evangelho que muitas das vezes aborda só um aspecto da Trindade, só um aspecto de Deus, esquece do outro, né? Só fala da parte do amor, mas fala também do amor não completo. E hoje a gente vai de uma forma muito simples, muito direta, né? E falar sobre este tipo de amor, que é o amor de Deus, que cobre a todos nós, né, que está disponível para todos nós, e como nós temos que reagir a este amor. Amém? Não é assim, eu estou no amor de Deus e está tudo certo, está uma benção, né? Mesmo estando luta, está tudo certo. É só eu ficar tranquilinho aqui que está tudo certo. Não, pessoal, tem um posicionamento que Deus requer de mim e de você. Amém? Tem um trabalho, porque o mundo foi criado para nós trabalharmos também. Amém? Deus não falou assim, vai cair tudo no colo e está tudo certo. Não, o homem ia ter que trabalhar, cuidar do jardim, é um trabalho. Então, não vai ser tudo de mão beijada para nós. Nós temos que fazer alguma coisa. E, pessoal, aqui é árduo. É árduo. Amém? Porque o Senhor fala claramente que a nossa recompensa não é aqui na terra, que o nosso galardão não é nessa terra, que a nossa riqueza não é nessa terra. E por quê? Que o Senhor sempre enfatiza que não é na terra que a gente vai receber todas as coisas maravilhosas. Por quê? O melhor está por vir. Amém? Glórias a Deus. O melhor está para ser revelado no grande dia do Senhor. O galardão de cada um de nós está nas mãos do Senhor para ser entregue naquele dia. Então hoje, se tem que trabalhar, trabalhe. Tem que se esforçar, se esforce. Tem que dar o tudo de você, deu tudo de você para o Senhor, porque naquele grande dia, com toda certeza, está sendo contabilizado e você vai ser recompensado. Amém? Então, olha só, para enfatizar a respeito disso, eu não quero falar com você, claro. Pronto. Pessoal, então vamos lá. Efésios, olha só essa palavra. Efésios 4, no verso 14 e no verso 15. Fala assim: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados também. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Olha que palavra, meus amados. Olha que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Olha só. Então, não seremos mais como crianças. Então, o Senhor está nos convidando para desfrutar de uma maturidade. Ou seja, o Senhor te resgatou de uma forma prematura, assim se dizendo, em conhecimento das Escrituras. O Senhor te resgatou de um desconhecimento de quem Ele é, da palavra dEle, né? Te colocou agora sobre a luz. Só que você não tem que ficar ali só, né, no leitinho, não tem que ficar somente no alimento de uma criança. O Senhor está te convidando para você, primeiramente, ter discernimento, para você não ficar nesse vendaval de doutrinas, de ensinamentos, de enganos. De um prega uma coisa, outro pega outra coisa, um prega um estilo de evangelho, outro estilo de evangelho. Não existe. A palavra, lembra que a gente leu esses dias atrás, que fala, né, que John deixou muito bem claro, quando ele estava buscando no Espírito Santo de Deus, que ele estava lendo, se não me falha, não lembro a passagem que era, acho que era Marcos, e o que o Espírito Santo de Deus fez ele enfatizar na palavra? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, pessoal, não existe evangelhos, existe o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então não tem doutrinas, tem a doutrina, a sã doutrina, o caminho. Amém? Então não tem outros caminhos, é o caminho. Então a gente não pode ser levado, arrastado por essas ondas. Amém? Esses tipos de ensinamentos de pessoas a qual não são reverentes ao Senhor, pessoas que são falsas, pessoas que não falam a verdade, pessoas que não são literalmente integrais e íntegras à palavra do Senhor. Né? Não pode ter nenhum acréscimo na palavra de Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Pessoas que inventam mentiras e por meio delas levam muitas pessoas para caminhos errados. E é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. Então, em nome de Jesus. Mas, falando sempre a verdade, olha que lindo isso. Falando sempre a verdade, com o espírito de amor, espírito de Deus, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo. Quem que é o alvo, pessoal? Quem que é o alvo aqui que a gente tem que alcançar? A altura espiritual de Cristo, de Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é o exemplo fundamental, Ele é o exemplo, o supremo, que nós temos que olhar e imitar, Jesus Cristo.
Eu costumava dizer muito isso. É muito simples e fácil da gente saber se estamos acertando ou errando, ou se vamos acertar ou errar. Em qualquer ação que você faça, em qualquer atitude que você venha a tomar. Oi? Jesus faria? Como? Fala um pouco mais alto, amor. Jesus faria? Jesus faria? Jesus faria isso? É simples. Eu estou estudando muito português, pessoal. E a gente tem que, em relação à concordância... Eu estou ficando até maluco, tanto que eu estou estudando. Mas olha só, Jesus faria? A gente não tem que colocar à prova as palavras em português, concordância, um monte de coisa. Colocar à prova como? Será? Jesus faria. É simples assim. Eu vou tomar uma atitude. Jesus faria isso? Jesus se comportaria assim? Por quê? Porque ele é perfeito, igreja. E se temos que ser perfeito como ele é perfeito, Jesus faria. Jesus tomaria esse tipo de atitude? Jesus teria esse comportamento? O vocabulário de Jesus seria igual ao meu? É isso aí, pessoal. Jesus é o fundamento. Amém? Glórias a Deus. Então, os falsos ensinamentos, pessoal, parecido com os que Jesus abordou lá em Tiatira, e os que são descritos nas cartas de Judas, Pedro, João e Paulo, como o John está escrevendo aqui, são todos tão espertos que podem ser facilmente o quê? Confundidos com a verdade. Então, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. O engano, ele não vai vir uma coisa assim totalmente distinta da verdade. O engano não vai ser assim uma coisa totalmente distinta do que é real e verdadeiro. Ele vai ser uma cópia, mas vai ser falso. Satanás, a gente vê claramente os enganos dele, ele vem aqui, né, enfeitado, adornado com algumas coisas verdadeiras, mas enganosas. Então, pessoal, nós temos que ter muita vigilância. Muito, muito. Jesus deixa muito bem claro em algumas partes da palavra, que fala assim, olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O engano naqueles dias seria tão grande que, se possível, até os escolhidos, ou seja, já foi filtrado o máximo, os escolhidos, poderiam ser enganados. Tudo bem, Rita? Boa noite. Então, pessoal, vê o nível. Você está entendendo e compreendendo como é importante a gente ficar sempre vigilante? Sabe, esperto com tudo que a gente ouve, esperto com tudo que a gente enxerga. Por quê? Porque o inimigo é astuto. O inimigo, ele sabe como trabalhar, né? Ele conhece a cada um de nós, né, na palma da mão. Ele viu a gente crescendo, ele viu nossa criação, ele viu desde pequenininho, né? Tem os mensageiros anotando tudo que a gente faz, como comporta, onde é fraco, onde é forte, o que a gente mais gosta, tudo, igreja. Então ele sabe trabalhar. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos ajuda, sempre nos alertando, olha, não faça isso. Isso não é legal. Isso vai te abrir uma brecha. Toma cuidado. Então, pessoal, em nome de Jesus Cristo, temos que exterminar a criptonita de nossa conduta, de nossos comportamentos, de nosso estilo de viver. Amém? Então é isso que a gente está entendendo claramente. Os falsos ensinamentos, pessoal, que tem hoje no mundo, e é grande, eles são parecidos, não são os ensinamentos de Jesus, são parecidos com os ensinamentos de Jesus. Amém? Então, tem que ficar esperto, porque facilmente pode confundir com a verdade. Olha só que em Mateus 24, a partir do verso 21 ao 25, Jesus deixa muito bem claro para mim e para você. Mateus 24, 21 ao 25. Diz assim, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. Que tempo que Jesus está falando? E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, abreviado, ninguém sobreviveria. Ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado, encurtado, por causa dos escolhidos, por amor. Foi por amor que o tempo está sendo encurtado, porque senão ninguém ia sobreviver. E a gente está vendo que terrível que está vindo as coisas. E vai agravar cada vez mais. Não adianta falar assim que, nossa, vai dar um tempo de paz, tranquilidade. Não, pessoal. Vai agravar mais. Vai vir coisas terríveis. Mas o Senhor está guardando os teus. Amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus que nós estamos sempre em oração, em santidade, buscando pela nossa nação, pelo nosso povo, nossa família. Para quê, pessoal? Para nós sermos o quê? Guardados destes males. Amém?
para que Jesus traga libertação, para que Jesus traga livramento para nós, em nome de Jesus. Continuando aqui para terminar, por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhe disser, olha, vejam, aqui está o Cristo, ou seja, o profeta, o Messias, né? Ou ali está ele. Olha que Jesus fala, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. É o que a gente acabou de dizer. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Jesus está deixando claro, vocês não vão ser inocentes, eu estou avisando antes. E quantos anos faz isso? Mais de 2000 anos que Jesus escreveu para a eternidade. Amém? Jesus ditou isso daí e Mateus registrou. Amém? Mateus registrou. Marcos registrou. Lucas registrou. Nos evangelhos. Para todas as igrejas. E, consequentemente, para nós também. Então, não é surpresa. Não adianta falar assim, nossa, eu não sabia. Todo mundo costuma falar isso, né? Nossa, acredita que me pegou de surpresa. Rita, não vai pegar de surpresa. Por quê? Porque Cristo está avisando. A gente tem que tomar cuidado. Temos que ser vigilantes em tudo que está sendo pregado. Amém? Tudo que está sendo pregado. Porque se sai fora da palavra, se não está registrado na palavra de Deus, se fere, se é contra a palavra de Deus, provém de homens, não de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então o inimigo ele é muito mais astuto do que nós damos crédito para ele. Ele é muito mais astuto. Se ele conseguiu enganar Eva, né, lá no ambiente que era perfeito, o homem não tinha pecado. Era muito superior a nós hoje, né? Eu acredito, sem sombra de dúvida, que o homem foi limitado. Jesus, né, Deus encurtou a vida do homem. Vivia, né, quase 1000 anos. Encurtou. Hoje, com 70, 80, já está, né, quase no fim da vida. A gente vê que limitou demais. Se ali Adão conseguiu dar nome para todos os animais, imagina o cérebro, imagina a capacidade mental. Foi encurtado. Por quê? Porque o pecado entrou. Aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito. Mas, mesmo sendo perfeito, mesmo num ambiente perfeito de amor, de harmonia, que não existia o mal, eles não conheciam o mal, pessoal. Né? A natureza não conhecia o mal, não existia pragas, não existia nada disso, doença, enfermidade, tudo perfeito, não existia animal comendo animal, nada. Perfeito. Mesmo assim, Satanás, ele conseguiu persuadir Eva. E não só Eva, Adão também, porque ele estava do lado. Ele não foi isento de nada. De nada. Então, pessoal, então a gente para pensar, né? Permeando ali, pela presença de Deus Todo-Poderoso, que todo dia de tarde Deus descia no jardim para conversar com eles. E eles ainda caíram. Imagina como é mais fácil enganar eu e você, neste mundo corrupto, se a gente não estiver fundamentado na palavra. Por isso que Deus deixou muito bem claro. O meu povo, o povo, ele perece por falta do quê? De conhecimento. Conhecimento do quê? De álgebra? Matemática? Português? Política? Não. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, pessoal, aquele que não busca, aquele que não lê, aquele que não ora, aquele que não busca intimidade com Deus, aquele que não passa um tempo, né, lendo as Escrituras, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, com toda certeza é enganado fácil, mas muito fácil. Porque se nós que passamos tempo com Deus, orando, jejuando, clamando, lendo as Escrituras, temos ainda grande chance de cair no erro, quanto mais aquele que não faz nada. Então é muito importante, pessoal, muito importante. Amém? A gente vive num mundo corrupto, onde Satanás tem usado muita gente mesmo para persuadir, para enganar, para iludir, e as pessoas têm caído fácil, muito fácil. Por quê? Não tem, né, engajamento com a palavra, não tem profundidade de palavra, não tem estrutura na palavra. Então, é literalmente o que o Senhor fala. Olha, se você estruturar a tua casa na rocha, os alicerces na rocha, quando bater o vento, quando bater a mentira, o engano das pessoas, dos falsos profetas, tempo ruim, quando vir essas coisas, você vai resistir, você vai permanecer de pé, porque você está estruturado na palavra, na rocha, Jesus. Agora, se de contrapartida você não fizer essas tais coisas, não buscar, não se fundamentar na palavra, não orar, não jejuar, não clamar, não ler as Escrituras, não absorver informações do Senhor,
vai bater o vento, vai bater a tempestade, vai vir um mentiroso e vai fazer o quê? Grande vai ser a queda. Então, pessoal, cai mesmo. Então, temos que ter diligência, temos que ter nível de intimidade com o Senhor, cada dia mais. E Satanás, meus amados, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos de Deus. Olha o nível de persuasão desse homem, né? Desse ser maligno, né? Corrupto. Então, agora vamos abordar o que fazer então, né? Tudo isso que a gente está falando, mas acrescentando mais. O que pode nos proteger então contra o engano, os enganos, né? Dos falsos ensinamentos? A resposta é simples: a verdade. Mas não a verdade sozinha, pessoal. A verdade falada em amor. Olha que Jesus fala lá em João, a partir do verso 31. Olha só, Jesus disse aos judeus que creram nele. Amém? Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Eu amo isso, né? Voltando para o português de novo. Eu amo isso. Por quê? Jesus disse, ó, presta atenção. Jesus disse aos judeus que creram nele. Ou seja, não foram aqueles que não deram crédito, aqueles que acreditaram no que ele disse. Acreditou em Jesus? Aí Jesus aborda de novo, ó, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Aí tem a palavra se. É uma condição. Se vocês permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, são duas orações. Entendeu? São meus verdadeiros, ele tá confirmando, meus verdadeiros discípulos. Agora a outra oração, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Tem uma condição. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser fiel. Fiel aos ensinamentos. Fiel à palavra dele. Aí você vai ser discípulo dele. Aí você vai ser realmente amo ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então a verdade separada do amor nos direciona o quê? O caminho da letra da lei, pessoal. E a lei faz o quê? A lei mata. Aquele que não está em Cristo, que não está realmente na aliança de Jesus Cristo, pela misericórdia do Senhor, pela graça, morre na lei. Por quê? Nós sozinhos não temos condições de obedecer à lei. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que realmente estão vivendo o Evangelho, sim, cumpre a lei através da graça. Amém? Em nome de Jesus Cristo, essa é a palavra. Porque a lei é aquilo que mata. Então, o que a gente pode trazer como lei? O legalismo. Legalismo dentro da igreja. O legalismo dentro da casa. Legalismo dentro das famílias. Tudo liberado, tudo pode. Faz vista grossa, seja omisso. Isso daí, pessoal, tem matado, tem minado a fé das pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque isso, no final, ajuda o quê? A abastecer e dar suporte ao engano. Porque a pessoa fala assim, poxa, se ali na igreja está falando que isso não é pecado, que pode... Ou naquela igreja X, nem fala sobre pecado, tá tudo ok, só amor. Como que a pessoa vai crescer em ensinamento? Como que a pessoa vai crescer, que vai ter estrutura e base, pessoal, a respeito do verdadeiro evangelho, se nem sabe o que é pecado de verdade, nem sabe como combater o pecado? Então, por isso que eu sempre estou abordando isso nos dias aqui das lives. Pessoal, amor de Deus é fundamental. Deus é amor. Mas a gente tem que entender que dentro dessa característica poderosíssima, amor, existe outros campos, né? Obediência, santidade, fidelidade. Porque um complementa o outro. Amém? Tá entendendo? Você está compreendendo o que é viver o Evangelho, o que é praticar o Evangelho? Não é só um lado, é tudo. Tudo. Temos que ser praticante em tudo que Jesus ensina. Amém? Glórias a Deus? Então é isso que a gente tem que entender, pessoal. Né? Porque é claro, né, isso que está tendo nos dias de hoje, os legalismos dentro das igrejas, o legalismo, né, dentro do Evangelho, onde as pessoas pouco vêm sendo dito a respeito do pecado, do arrependimento, que é importantíssimo. É importantíssimo. Sem arrependimento não tem perdão. Sem perdão não tem salvação. É óbvio assim. Né? E isso é a causa, é o engano, o suporte do engano. É a causa do quê? Da anulação e até a eliminação dos avisos bíblicos, porque a Bíblia avisa sempre. Né? Então são todos cruciais para o quê? Para uma saúde no corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar saudável. Amém? Todos nós temos que estar saudáveis. E como que a gente mantém-se saudável? Praticando a palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Porque a gente vai virar o quê? Referência, vamos virar o quê? Exemplos. O Senhor usa nós como exemplo, pessoal, de correção, de santidade, de fidelidade,
para que seja um testemunho vivo na vida das pessoas. Então você é importante. Você tem uma importância no reino dos céus. A importância do quê? De manter-se firme, consistente na palavra, se desviando sempre dos maus caminhos, tendo integridade com o Senhor, porque você vai ser norte na vida das pessoas, orientação na vida das pessoas, não só por palavras, mas por atitude também, por comportamento. A pessoa vai falar assim, poxa, realmente é um homem de Deus. Ele fala e ele cumpre. Ele fala e ele faz. Amém, pessoal? Nós temos que buscar essa perfeição, buscar essa santidade, buscar essa obediência. Amém? Então, de muito praticar, pessoal, de muito renunciar para viver o evangelho, a gente vai adquirindo a maturidade que a gente acabou de ler um pouquinho mais acima. A maturidade que Cristo trouxe para nós. Está disponível para nós. Só senta à mesa com Cristo, pessoal, quem realmente quer viver a santidade. Quem realmente quer viver, né, e adquirir a maturidade de Cristo. Aquele que faz pouco caso, aquele que tem, né, corpo mole, aquele que realmente não se dispõe literalmente, né, para viver a palavra de Deus, dificilmente vai sentar à mesa. Sentar à mesa é os escolhidos. São o quê? Não é que Jesus faz acepção, mas a gente tem que entender. Aquele que busca, encontra. Então, se você sabe da palavra e não busca, você vai encontrar? Não, vai viver aqui, ó, no leitinho, vai viver no raso. Ezequiel é lindo quando a gente lê. Que o Senhor nos convida aí, comece a andar no rio do Espírito. Você vai começar a andar, vai pegar na canela, no calcanhar primeiro, né? Tá bem rasinho, tá tranquilo. Você mal sente a água bater. Mas você continua buscando intensidade. Continua buscando. Continua tendo sede, fome de conhecer a Deus. Vai pegar na canela. Vai parar? Não, você vai continuar. Intensidade, consistência. Lembra da igreja de Tiatira? O que Jesus falou assim? Olha, o seu amor está muito maior do que o início. O início, que é o ápice, ainda foi superado, porque você está crescendo ainda mais. Ou seja, Ezequiel está falando, continua, está batendo no lombo. Continua. Daqui a pouco não tem mais pé, você mergulhou. O Espírito Santo de Deus está te conduzindo como conduziu Jesus. Porque Jesus mesmo disse, eu ordeno, eu trago a luz para vocês, eu trago o caminho para vocês, para que vocês façam as mesmas coisas que eu fiz e façam coisas maiores. Ou seja, temos que imitar Jesus Cristo, fazer o que ele fez e fazer coisas maiores. Por quê? Porque o evangelho, igreja, o evangelho de Deus, ele é construtivo, ele é construção. Temos que cada dia aumentar a intensidade. Ele é progressivo, ou seja, se o evangelho há 100 anos estava de uma forma, tem que aumentar. Por quê? Porque é gradativo. Jesus está voltando. A intensidade tem que ser muito maior, porque para salvar almas. Esse é o intuito do evangelho, salvar almas. Salvar almas. Não pode mudar o valor. Salvar almas. Uma igreja está aberta para salvar almas. As obras são feitas para salvar almas. Almas. O dinheiro que entra dentro da igreja é para salvar almas. Simples assim. Por quê? Nossos irmãos da igreja primitiva fazeriam a mesma coisa. Paulo recolhia lá todas as coisas para quê? Para salvar almas. Para levar para o necessitado, para o pobre. Isso é o evangelho, pessoal. Simples assim. Amém? Por isso que nós estamos vendo que por causa do legalismo, por causa, né, dessa filosofia que tem entrado dentro das igrejas, que está virando uma coisa mais morna. E Jesus mesmo disse para a carta de Laodiceia, igreja morna. Antes fosse quente, antes fosse fria, pois tem conserto, mas não é morna, não sabe o que quer. E isso é gravíssimo. Então, pessoal, nós temos que entender sobre a verdade. Né? O amor dito sem a verdade não é amor de modo nenhum, pessoal. Não é. Então, o amor de Jesus Cristo é a verdade. Temos que falar a verdade e nada mais do que a verdade. Então, para que não vire uma falsificação, né? Em nome de Jesus Cristo. Não podemos, pessoal, nos enganar, né? Que chamar homens, chamar mulheres ao arrependimento é falta de compaixão. Hoje, tem pessoas que pensam assim, olha, poxa, se eu falar sobre arrependimento para aquela pessoa, se eu falar que se ela não perdoar, ela vai para o inferno, como que eu vou falar para ela? Porque na prática, na realidade, pessoal, né? No contexto da palavra de Deus, é realmente isso. Se tu morrer com o coração cheio de angústia, cheio de mágoa de uma pessoa, você acha que você vai para o céu? Não vai. Se não tiver uma intervenção do Senhor no último segundo da sua vida, pela misericórdia dele, de te trazer a luz para te salvar, tu vai para o inferno. A palavra diz isso. E ela é pesada. É pesada. Então nós aqui, nós não podemos ser omissos, mas também temos que trazer essa palavra com amor no coração das pessoas. Porque nem todo mundo entende realmente a palavra como ela é.
Lembra que Jesus explicava por parábolas para as pessoas? Porque elas não entendiam. Então, da mesma maneira, nós que estamos falando da palavra de Deus, temos que saber, através do Espírito Santo de Deus, que nos concede a graça, como explicar para as pessoas, para que elas absorvam a informação correta e completa. Amém? Não podemos nos enganar que chamar o homem, chamar as pessoas, as mulheres, ao arrependimento é falta de compaixão, de delicadeza, de gentileza e de amor. Pelo contrário, é o amor. Por quê? Por quê? Porque chamar as pessoas ao arrependimento genuíno, pessoal, sincero, é o amor, é o ato de amor que podemos fazer por alguém. Mas por quê, Fábio? Por que será? Porque você está apresentando o plano de salvação para essa pessoa. Amém? A salvação de nosso Senhor Jesus Cristo para ela. Você está mostrando literalmente o que Jesus fez por ela, através do amor. E essa pessoa, o Espírito Santo de Deus vai trazer o quebrantamento no coração da pessoa para que ela entenda, para que ela absorva, para que ela se arrependa e realmente ela se entregue ao Senhor e viva a palavra do Senhor. E aí você ganhou uma alma para o Senhor. Aí a palavra de Deus fala que uma alma tem festa no céu. Amém? Glórias a Deus. Então, pessoal, para finalizar aqui, nós temos que ver que a vida num contexto eterno, a fim de compreender o amor verdadeiro. Temos que entender que não é só essa vida rasa, temporária que nós vivemos aqui que tem importância, pessoal. Muito mais importância tem a vida eterna. A nossa vida é eterna. Nós somos seres eternos. Você às vezes falar para uma pessoa incrédula, ela fala que você é louco, mas não é, nós somos eternos. Esse corpo aqui, a hora que perece, a sua alma vai para um lugar. E só tem 2 lugares. O céu, para a eternidade com Deus. O inferno, eternidade para os demônios e Satanás. Porque o inferno foi criado para os demônios e para Satanás, não para o homem. Porém, pela dureza do coração, pela maldade do homem, pela corrupção, pelo pecado, as pessoas estão sendo enviadas para lá. Então, pessoal, temos que compreender isso, sobre o amor verdadeiro. O amor de acordo com o quê? Com a perspectiva da vida na Terra. Apenas abraçar as pessoas como elas são e renunciá-las ali, levá-las elas a uma mudança de estilo de vida. Temos que fazer a pessoa ter um estilo de vida transformador, porque a palavra transforma. Amém? Nós simplesmente queremos que elas aproveitem o quê? Seus passos restantes antes de caírem no abismo eterno? Claro que não. Por isso que nós vamos falar a verdade. Por isso que nós temos que mostrar o caminho para as pessoas. Em nome de Jesus. Porque o amor verdadeiro sobre uma perspectiva eterna diz o seguinte: eu me importo bastante com você para fazer com que se sinta desconfortável por alguns instantes que seja, a fim de salvá-lo de uma eternidade de tormento, agonia e sofrimento indescritíveis. Ou seja, eu prefiro ser importuno na sua vida, de falar para você uma coisa que você não vai gostar, mas que pode, ali em nome de Jesus, a semente surtir efeito dentro de você, e você se arrepender dos maus caminhos e se voltar para o Senhor, por mais que doa por um instante, aqui nessa terra, que é um instante, a fim do que? Te levar para a eternidade, para você desfrutar do eterno, da glória eterna do Senhor Jesus, do amor eterno, da alegria eterna, da paz eterna. Amém? Esse é o intuito do Evangelho, pessoal. Porque existe o inferno, ele é real. Não é uma metáfora, não é nem uma linguagem figurada, nem um local temporário de castigo. Pelo contrário, igreja. Aqueles que acabarem lá serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Leia para você ver. Não podemos ignorar as palavras de Jesus. Estes irão para o castigo eterno. Mateus 25, 46. Quem são esses? Aquele que pratica o mal. Amém? Aquele que ignora as palavras do Senhor. E as palavras de Paulo também, que ele diz para 2 Tessalonicenses 1:9. O que ele diz lá? Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Pessoal, terrível. A gente já sofre, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, nos ajudando, você imagina 100. Meu Deus do céu, não dá nem para imaginar. Então, o eterno aqui significa o quê? Para sempre. Não há outra interpretação. O tormento, a dor, o castigo são indescritíveis, pessoal. Nada que o mundo já viveu de dor, de sofrimento, não se compara com o inferno. É horrível, é um tormento terrível, Ainda mais estar totalmente, completamente removido da presença do Senhor. Olha, tem uma passagem que me chama muita atenção, que todas as vezes que eu leio, dá aquele aperto no coração e eu pude entender a realidade do que Jesus quis dizer. 2 vezes que Jesus aborda, de uma expressão de dor, de sofrimento, que machuca quando a gente ouve. Por quê? Porque foi por mim que ele falou aquilo.
Foi por você que ele disse aquilo. Lá no Getsêmani, quando ele estava quase sendo entregue à morte, ele fala ali para Deus: Pai, se possível, pois, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, naquele momento ele falou assim: Pai, o cálice está apertado, está demais, está doendo. A minha vontade não é. A carne não aguenta, não suporta. Mas não é a minha vontade que prevalece, é a tua, Pai. E quando ele estava ali para consumar aquilo que ele estava dizendo, por mim e por você, a segunda frase que o Senhor fala, corta a gente no meio. Porque Jesus, quando ele ali absorveu todo o pecado da humanidade, todas as pessoas existentes, que já existiu, que está existindo, que vai existir, todas, estava sobre ele o pecado. E naquele momento a palavra de Deus fala claramente que Deus virou as costas para o seu filho. Ignorou, não podia olhar nem para o teu filho. Por quê? Porque ele estava em ato de pecado. Não porque ele era pecador, mas porque ele absorveu o pecado da humanidade. E Deus, sendo santo, santo, que consome o pecado, que destrói o pecado, ele teve que virar as costas para o seu filho, ignorar o seu filho. E Jesus falou ali: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? Ele foi rompido o ligamento. Pessoal, é muito pesado, meu Deus do céu. É muito pesado. Então, a gente está vendo, pessoal, que o inferno é isso daí. É totalmente a distinção, é totalmente assim o corte de uma comunhão com Deus. Não tem mais luz, não tem mais paz, não tem mais amor, não tem mais esperança, não tem mais nada. Sem Deus não tem nada. O inferno é isso. Então, Deus não criou o inferno para as pessoas, pessoal. Pelo contrário, foi para o diabo e para os seus anjos. Satanás enganou a humanidade e assim nos capturou como prisioneiros de seu próprio destino. Mas Jesus foi movido, amém? Jesus foi movido de íntima compaixão por nós. E ele veio em forma de criatura para morrer por mim e por você, para nos trazer vida e vida em abundância. Amém, pessoal? Então hoje é a palavra amor, esperança. Este é o amor verdadeiro. Arrependa-se. Se estava fazendo coisa errada, não faça mais. Vai e não peques mais. Amém? Separe-se para Deus. Busque primeiro o eterno. Busque primeiro a eternidade com o Senhor. E todas as coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, pessoal, que já está batendo aí 40 minutos. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, porque se for falar do teu amor, eu fico a noite inteira aqui com os meus irmãos falando, Pai. Tua palavra é muito linda, muito poderosa, Senhor. Pai, é muito profunda, Pai. Senhor, não há, Senhor, Pai, condição alguma, Senhor, de vivermos sem a Tua presença, Pai. Nós somos, Senhor, totalmente necessitados de Ti, querido Deus. Espírito Santo, Tu és fundamental em nossas vidas, Pai. Tu és o nosso norte, o nosso guia, o Senhor que nos conduz, Senhor, para um caminho de paz. Jesus, o Senhor é o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, ilumina a mente e o coração de cada um dos meus irmãos essa noite, Pai, porque hoje nós falamos a verdade, Senhor, a respeito do amor verdadeiro, do amor genuíno, Pai. O amor não é só, Senhor, o cobrimento dos pecados, o perdão dos pecados. O amor, Senhor Deus, é nos ensinar a viver o amor, ensinar a nós vivermos o que é a santidade, a obediência, nos separando para Deus, nos afastando, eliminando a criptonita, ou seja, o pecado de nossas vidas. Pai, nós temos que detestar, temos que odiar o pecado, odiar a prática do pecado, Senhor. Pai, coloque em nome de Jesus em nossas mentes, nossos corações, de todos os ouvintes nessa noite, Pai, a real urgência, Senhor Deus, de se separar, Senhor Deus, deste mundo pecaminoso, de nos separarmos para Ti, ó Deus, de uma forma santa, Senhor Deus, e justa, Pai, porque só o Senhor para nos transformar quando a gente se posiciona verdadeiramente diante do Senhor. Pai, que todos nós possamos sempre, Pai, buscar a Tua face, sempre, Pai, intensificarmos ainda mais em oração, em jejum, em clamor, Senhor, não só pela nossa casa, mas pela nossa nação também, pelo corpo de Cristo em geral, Pai. Senhor, que todos nós possamos, Pai, nos posicionar para que todos nós viremos um exército poderoso do Senhor para resgatar as almas perdidas, Pai, as pessoas que estão perecendo, Senhor, que estão perdendo a vida, Senhor, sem a salvação. Porque o Senhor disse claramente, Pai, que o campo está fértil, o campo está, Senhor Deus, Pai, prontinho para ser ceifado, mas são poucos os trabalhadores.
Por que o Senhor está falando que são poucos trabalhadores? Porque poucos pagam preço, poucos se separam, poucos dizem que nem Isaías na tua presença, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, em nome de Jesus, prepara estes corações, prepara essas pessoas, Pai, dê ousadia, Senhor, dê ânimo, dê força, Pai, para que todos tenham, Senhor, um posicionamento, Senhor, de trabalhador nas mãos do Senhor, e o Senhor faça, Pai, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Assim nós te agradecemos pelo ensino de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que recebam, digam amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Até o notebook desligou. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça, fiquem na paz de Jesus Cristo. Lembre-se, né, o amor de Deus por nós é fenomenal, é incrível, né? Quando a gente começa a entender o propósito de Deus, quando a gente começa a entender o amor de Deus, quando a gente começa a se envolver no amor de Deus, pessoal, não volta mais, não tem como, não sobrevive mais. É um dia sem falar com Deus, a gente já fica maluco. Então, pessoal, cria esse hábito, cria essa decisão de buscar a Deus, de orar, de clamar, de conversar com Ele. Ele é Deus, pessoal, Ele está do nosso lado, do nosso ladinho. Você está entendendo? Está do lado. Busque a Deus e você vai ver coisas maravilhosas e extraordinárias na sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, uma boa noite. Fiquem com Deus.